Olá, alunos, prosseguindo aqui com a nossa análise sobre o processo de descolonização após a Segunda Guerra Mundial, inserido no contexto da Guerra Fria. Hoje nós vamos abordar uma região muito importante do planeta e que teve uma posição crucial nesse contexto de Guerra Fria, que se trata do norte da África e o sudoeste da Ásia, que muitos usam o termo, muitos conhecem como termo, como Oriente Médio. Muito bem, esta região do planeta, que foi o berço de grandes civilizações e por séculos ocupou uma posição de prevalência, de grande importância no cenário mundial, controlando as rotas comerciais entre o Oriente e o Ocidente, ela ganhou uma ganhou uma identidade cultural com o advento da fé islâmica e a expansão árabe na Idade Média, constituindo o chamado mundo muçulmano, o mundo islâmico, né? Que ocupou uma posição de destaque importante durante a Idade Média, talvez com uma das sociedades mais ricas e desenvolvidas cultural, intelectualmente, etc., em sua época. Esta região, no século XIX, passou a enfrentar o mesmo assédio das potências capitalistas que o Extremo Oriente, que o resto do mundo do sul global, né, América Latina, Ásia, África, etc. E esta região, ela respondeu ou encontrou formas diversas, né, em que essa pressão imperialista aconteceu. E da mesma forma, após a Segunda Guerra, também formas diversas e diferentes de se inserir nesse contexto da Guerra Fria. Para ilustrar o que aconteceu, a história desta região no período, eu elenquei três regiões, três países, né, três áreas que eu considero bastante emblemáticas e importantes para a gente compreender o que aconteceu ali. Nós vamos primeiro falar da história da Argélia, no norte da África. Bem, a região ali do norte da África é uma região que assistiu ao surgimento da civilização humana séculos antes da era cristã, no século II, III a.C., aquilo era o Império Cartaginês. Depois foi romanizado, após as guerras púnicas, os romanos conquistaram ali, o norte da África se transformou em duas províncias romanas, a Mauritânia e a África. No final da Idade Média, a região passou por um século de dominação de invasores bárbaros germânicos, isso mesmo, os alemães, lá, os vândalos que ocuparam a Espanha e o norte da África, e posteriormente, com o advento da religião muçulmana, e a conquista do norte da África pelos árabes no século VII, esta região passou a ser integrada ao Islã, sendo governada por diversas denominações muçulmanas, omíadas, enfim, abássidas, sassânidas, que não vamos nós entrar nesse pormenor agora. O fato é que no século XIX, esta região nominalmente pertencia ao Império Otomano, a Turquia. Porém, gozava de grande autonomia, os otomanos não tinham total autonomia sobre esta região, e ali se desenvolveram nos portos, Argel e tal, uma atividade importante de pirataria. No século XVII e XVIII, os piratas berberes, como eram chamados, pois essa era a etnia dominante no país, não é? Faziam expedições militares, pilhando navios, incursões na costa, prendendo muitos europeus para cobrar resgate, etc. Esta atividade dos piratas berberes, ela serviu de pretexto para que no século XIX, no início do século XIX, potências europeias
promovesse um ataque feroz contra a região. Marinhas dos grandes países, Inglaterra, até os Estados Unidos, promoveram bombardeios e destruíram o litoral ali da Argélia. O que permitiu abrir o caminho para que em 1830 a região, o país, fosse conquistado pela França em sua expansão colonial. A França cortou um largo pedaço ali no norte da África, né? E os países todos, Marrocos, Argélia, Tunísia, etc., todos eles foram submetidos à colonização francesa. Porém, a Argélia, ela passou por um processo de colonização muito diferente, por isso eu escolhi a Argélia. Enquanto a Tunísia, o Marrocos, a própria parte saariana, desértica da Argélia, foram colônias, vamos dizer assim, da França, com um governo colonial escolhido pela metrópole. Na região do litoral da Argélia, a França optou por uma outra forma de ocupação. Foram instituídos ali 3 regiões, 3 distritos, que foram incorporados como estados do país colonial, do país metrópole, França. E estimulou-se uma migração intensa de franceses para a região da Argélia, uma forma de ocupar e assimilar o território. Essa migração foi muito efetiva, muitos franceses foram para a Argélia, onde recebiam privilégios fiscais, recebiam as melhores terras, enquanto os berberes eram espanados lá para o deserto, para áreas mais pobres e coisas assim. Esses imigrantes franceses chegaram no tempo da Segunda Guerra Mundial, e os imigrantes franceses e os argelinos assimilados já se constituíam em 10% da população de todo o país. Quando eclode a Segunda Guerra Mundial, a região fica sob o governo da França de Vichy, a França colaboracionista que aderiu à Alemanha, sendo posteriormente ocupada pelos exércitos norte-americanos em 1941. Ora, desde esse período da ocupação, quando acaba a guerra e inicia o processo de independência das colônias, a Argélia vai viver um grande processo de tensão. Por quê? Porque os franceses argelinos, chamados Pères Noirs, ou pés pretos, porque ficaram ali com as melhores terras, as terras de solos escuros, né? Eles começam a resistir a iniciativas ou propostas de independência do país. Enquanto que a Tunísia e o Marrocos alcançaram a sua independência sem um trauma muito grande, né, e instituídos ali governos mais ou menos próximos à França, na Argélia não. Na Argélia começou a surgir, no início da década de 50, um conflito extremamente complexo em que se digladiavam diversas posições. Em 1950 até 1953, os franceses residentes na Argélia, temerosos do processo de emancipação, começam a se organizar em uma organização de extrema-direita, a OAS, que vai começar a promover ataques terroristas e atentados contra líderes árabes que pressionavam pela independência. Em 1954 foi fundada a Frente Nacional de Libertação da Argélia, liderada por o grande herói da libertação da Argélia, que era o Ben Bella, que liderou a Frente de Libertação e depois foi o primeiro governante do país independente, que começa a combater os franceses com os mesmos métodos, atentados, ataques terroristas e uma guerrilha urbana. A reação da França foi violenta. Havia 400 mil soldados para ocupar o país. Iniciou uma guerra sangrenta que caracterizou-se por extrema violência contra a população civil.
e tornou-se extremamente impopular na França, porque o exército e o governo francês, aliado aos grupos de extrema-direita argelinos, aplicavam os mesmos métodos e táticas dos nazistas. Era tortura, construído campos de concentração para prender os argelinos. E da mesma forma, dentro do movimento pela independência da Argélia, também havia uma divisão muito forte. A Frente Nacional de Libertação, do Ben Bella, que tinha uma orientação laica, muito inspirada no socialismo, na União Soviética, enfrenta ao mesmo tempo que o exército francês um outro movimento, também de independência, de profunda inspiração religiosa, fundamentalista religiosa. Há um conflito generalizado no país que durante 8 anos, foi de 1954 a 1962, a Guerra Civil, matou 1 milhão de pessoas, mais que 1 milhão de pessoas, mais de 10% da população local. Em 1958, quando o Charles de Gaulle volta ao governo francês, ele percebe que a guerra era perdida, que é uma guerra muito impopular e que estava começando a ser travada dentro do território francês, porque há muitos argelinos na França, e começaram a haver ações de terrorismo, movimentação social em apoio à independência da Argélia, e ele começa a ceder até que em 1962 a Argélia alcança sua independência sob a liderança de Ben Bella, que implanta um Estado laico e progressista de orientação socialista, alinhado à União Soviética na conjuntura de Guerra Fria. Consegue, inclusive, graças à abundância das reservas de petróleo argelinas, um sucesso econômico expressivo e estrutura a Argélia como uma sociedade do mundo islâmico que vive um processo de modernização. Na década de 90, a gente vai ver isso depois na próxima unidade, e eles tiveram que enfrentar uma revolução islâmica, vamos dizer assim, de fundamentalistas religiosos, que foi derrotada, e manteve-se o governo argelino com um sucessor lá do Ben Bella até há pouco tempo. Isso nós vamos ver na próxima unidade. Então a Argélia, ela representou o quê? Um processo em que os europeus, no caso os franceses, ocuparam efetivamente sua colônia e pretendiam sua assimilação, e porém foram derrotados e expulsos. O fim da guerra gerou um problema social tremendo na França, porque os Père Noir, os franceses e argelinos assimilados, fugiram em massa para a França, foram expulsos. E fizeram muito bem, porque os que ficaram ali começaram a sofrer o pão que o diabo amassou por parte dos muçulmanos fundamentalistas, começaram a promover assassinatos, etc. O que ocasionou um problema social tremendo na França, que tinha que absorver um grande contingente de pessoas, enfim, que ficaram ali numa posição desprivilegiada na sociedade. O outro exemplo que eu vou pegar para a gente abordar é no extremo oposto da região, na Pérsia, no atual Irã. Ora, o Irã é berço de uma civilização importante desde o 2º milênio antes da era cristã. Em 550 a.C. surgiu o Império Persa, que foi um dos estados mais importantes da antiguidade. Durante a Idade Média, a partir de 640, houve a conquista árabe, os árabes conquistaram o Irã, e a assimilação do povo do Irã pela religião muçulmana foi tão rápida e tão profunda que 110 anos depois, a partir do Irã, houve uma revolução dentro do mundo árabe, a Revolução Abássida, que mudou consubstancialmente o panorama do mundo árabe. E o Irã permaneceu durante séculos, até o século XIX, como um Estado árabe, uma monarquia, uma monarquia safávida. Até que no século XIX, os europeus começaram a pressionar o Irã dentro do processo de expansão colonial.
A Inglaterra e a Rússia, né, tinham importantes interesses na região, né, e começaram a impor ao califado, lá, ao Safávida, os otomanos que dominavam a região, o controle parcial de algumas regiões, até que no século XX, com a descoberta de grandes jazidas de petróleo, a ampliação das grandes jazidas da descoberta de petróleo, a região tornou-se importantíssima para o colonialismo, para o imperialismo. Em 1925, a Inglaterra patrocinou um golpe de Estado em que um militar lá do Exército do Sulfão acabou derrubando a dinastia existente, se entronizando ele próprio como o novo Shah do Irã, a nova monarquia, e permitiu o franco acesso dos ocidentais às reservas de petróleo, né, formando um Estado ali mais ou menos títere dos interesses das companhias petroleiras. Na década de 40, com o início da Guerra Mundial, o Shah do Irã começou a apresentar tendências de aproximação com a Alemanha nazista, o que valeu a sua queda. Em 1941, um exército inglês pelo sul e um exército soviético pelo norte invadem o país, derrubam o Shah, não é? E colocam em seu lugar seu filho, Mohammad Reza Pahlavi. E este Reza Pahlavi governou o país até 1978. Reza Pahlavi implanta um Estado autoritário, extremamente repressivo, né? A SAVAK, a polícia política dos caras, era feroz, assassinatos eram comuns e tal, e comanda o país à mão de ferro, impondo uma modernização autoritária caracterizada pela importação de padrões culturais ocidentais e a entrega sem qualquer limite das reservas petrolíferas às empresas estrangeiras. O Shah Mohammad Pahlavi era extremamente impopular. Ora, em um país em que a grande maioria da população é muçulmana e muito apegada às tradições, ao seu passado, à religiosidade, o Shah da Pérsia era um playboy internacional, vivia nas capas das revistas de fofoca como um playboy internacional na França, na Côte d'Azur, nos Estados Unidos, etc. Uma bofetada, né, contra o povo que começa a demonstrar grande descontentamento, né, com o governo do Shah Reza Pahlavi. Em 1964, o principal opositor ao Shah, o Khomeini, o Ayatollah Khomeini, é expulso do país e começa do exterior a comandar um movimento de resistência, enviando fatwas, ordens lá para que os seus seguidores, né, se revoltassem contra o governo do Shah. No ano de 1970, na região central do Irã, onde o clero xiita tinha maior influência, eclodem uma série de manifestações de massa questionando, né, o poder do Shah, questionando a ocidentalização do país e propondo uma organização mais nacionalista da sociedade iraniana. Ora, essas manifestações começam a a pressionar o governo iraniano e trazendo, né, à memória do povo um período entre 1951 e 1953 em que o país foi governado por um primeiro-ministro nacionalista que conseguiu promover a nacionalização das reservas de petróleo, mas foi rapidamente defenestrado, derrubado por um golpe militar armado pela CIA e pelos ingleses, né? Ora, essa influência ocidental
avassaladora dentro do Irã, era fortemente rejeitada pelo povo, e esse movimento religioso assumiu um caráter nacionalista e ocidental importante e foi se tornando um crescente que acabou em 1978 produzindo manifestações públicas de tal monta, de tal envergadura, que o Shah foi obrigado a abandonar o país. No ano seguinte, Khomeini volta, em fevereiro de 89, Khomeini volta de 79, Khomeini volta para o Irã e assume o poder no país como líder religioso e político da nação. Funda a chamada Guarda Revolucionária Islâmica, que passa a perseguir todos os opositores, inclusive opositores que ajudaram a derrubar o Shah, opositores com uma perspectiva mais, vamos dizer assim, socialista, ou não fundamentalista, ou islâmico mais moderado, e assim começam a ser perseguidos, e os ayatolás, o Shah, acaba assumindo o poder absoluto no país. Ainda em 1979, no final do ano, estudantes da Universidade de Teherã invadem a embaixada dos Estados Unidos e tomam lá 60 e tantos americanos como reféns, exigindo que os Estados Unidos entregassem o Shah Reza Pahlavi, que estava refugiado lá, para que fosse julgado em Teherã. Isso provocou uma crise imensa entre o Irã e os Estados Unidos e colocou o Ocidente inteiro, a OTAN, o carambaleado lá dos Estados Unidos, em uma posição de antagonismo com o governo iraniano, que começa a ser isolado internacionalmente. Em 1980, os Estados Unidos, apoiados por seus aliados ocidentais e contando com o beneplácito da União Soviética, que já vinha lá bem mal das pernas, os Estados Unidos patrocinam o ditador do vizinho Iraque, Saddam Hussein, para invadir o Irã. Esperavam os americanos, e creio que o próprio Saddam Hussein, que ter uma vitória fácil, porque o exército iraniano era basicamente equipado por armas norte-americanas, que não teriam peças de reposição, munição e etc. E estava desorganizado pela Revolução com o surgimento da Guarda Islâmica. Então, em 1980, Saddam Hussein ataca com grande força o Irã, mas a despeito das previsões iniciais, os iranianos conseguem resistir. E resistem até 1988, quando se esgota a capacidade militar de Saddam Hussein e ele é obrigado a desistir de sua campanha contra o Irã. Uma grande vitória do governo dos ayatolás, que consolida a sua posição no controle do país e permanece até hoje como o principal polo de questionamento da influência ocidental na região. A gente vai ver nas unidades futuras o que hoje caracteriza essa relação conturbada entre Irã e Estados Unidos, que hoje estão às beiras de uma guerra aberta, porque guerra velada já acontece há muito tempo. Então, no Irã, você teve o quê? Uma situação diferente, em que a colonização europeia, a ocupação europeia, ela nunca se consolidou de fato, em que foram necessários elementos internos lá da sociedade iraniana para que as companhias de petróleo e os estados europeus impusessem sua dominação econômica. E esta não conseguiu se impor, porque os iranianos expulsaram lá os ocidentais, derrubaram o Shah e construíram uma sociedade lá independente e autônoma, que inclusive independia do apoio da União Soviética, não tinha esse apoio da União Soviética. O Irã ficou lá isolado e bancou o barulho sozinho e conseguiu a sua autonomia. E o forte apoio popular garantido pela liderança religiosa, o que mostra o peso da religiosidade da religião nesta região do mundo.
O outro panorama que eu elenquei para a gente ter uma visão sobre a região foi o surgimento do Estado de Israel e o desequilíbrio que ele provocou na região e a inserção desse processo no contexto da Guerra Fria. Ora, como sabemos, os judeus foram espalhados pelo mundo do início da era cristã pela diáspora comandada por Tito e Vespasiano, imperadores romanos. Grande parte desses judeus da diáspora se estabeleceram na Europa, onde a partir da Idade Média passaram a conviver com uma constante discriminação dos cristãos latinos, perseguições, pogroms, etc. De modo que no século XIX surgiu na Europa um movimento chamado sionista, que, entre outras coisas, previa o quê? O retorno dos judeus a Israel e a implantação lá de um Estado comandado pelos judeus, do Estado israelense, né? Ora, no século XIX, início do século XX, esses sionistas também patrocinam um contínuo processo de imigração de judeus para a região da Palestina. Com a Primeira Guerra Mundial e a derrota do Império Otomano, a região acaba sendo ocupada pelo exército britânico. Em 1917, o governo britânico publicou uma resolução, a Resolução de Balfour, que estimulava a migração de judeus para Israel, que vai sendo ampliada continuadamente. Em 1919, ocorre o primeiro Congresso Palestino, que vai questionar a Resolução de Balfour, colocando-se contrário ao aumento continuado da imigração de judeus para a Palestina. A esse tempo começam a ser observados conflitos nas cidades, conflitos entre árabes e israelenses. Os árabes não aceitando a chegada em massa dos israelenses, e os judeus naturalmente procurando o seu espaço. Em 1929, os judeus fundam em Israel a Haganá, que era uma milícia paramilitar voltada para a autodefesa dos israelenses nesse processo. Autodefesa que passou o ataque. Vamos ver, anos depois, a Haganá secundada por diversos outros grupos judeus, a gangue externa, etc., comanda uma série de atentados terroristas, assassinatos, etc., fazendo exatamente o que o Hezbollah faz hoje, eles faziam lá na época que chegaram na região. Muito bem, esse movimento, essa radicalização do movimento sionista contra os árabes é acompanhada por um incremento muito grande da imigração após os nazistas assumirem o controle da região da Europa e começaram a perseguição aos judeus. O pessoal começam a fugir para a Palestina. Em 1929, o aumento continuado da população de judeus da Palestina implicava já em uma série de conflitos que eclodiu em uma verdadeira batalha campal entre judeus e árabes, ali aos pés do Muro das Lamentações, que deixou muitos mortos e foi um marco, né, nesse processo de combate, ou como que uma separação definitiva, ou sepultamento das condições de uma paz estável entre os judeus que estavam chegando e os árabes lá estabelecidos. Em 1936, um sheik árabe promove uma rebelião nacionalista árabe contra a presença dos judeus. Os ingleses, junto com as organizações israelenses, tratam de reprimir a repressão e, a partir daí, os elementos ocidentais, ingleses particularmente, começaram a ser identificados como elementos de apoio ao partido israelense e de discriminação aos interesses dos árabes. Após a Guerra Mundial, com
a divulgação do que aconteceu com o Holocausto nazista, a causa israelense começa a contar com grande simpatia no mundo inteiro. Simpatia no mundo e apoio decisivo e forte e poderoso dos Estados Unidos, onde estava a maior colônia judaica do mundo, inclusive com posição econômica muito importante no país, financistas e banqueiros, etc. Ora, esse clima permitiu que em 1947 a ONU aprovasse uma resolução que dividia o território entre palestinos e judeus. Uma divisão extremamente desigual, porque os palestinos ficaram com 45% do território e os judeus com 55% do território, onde estavam as terras mais férteis, as regiões mais produtivas e mais ricas, muito embora a população de palestinos fosse 3 vezes superior à população de judeus. Essa iniquidade provocou uma reação em cadeia por parte dos palestinos e dos árabes, e após a criação do Estado de Israel em 1948, foi fundada uma Liga Árabe que tentou escorraçar e combater os judeus na região. Os judeus conseguem se sustentar, conseguem derrotar a Liga Árabe, e a partir daí se estabeleceu uma situação de conflito entre os Estados árabes em volta de Israel e o Estado de Israel. E essa situação de conflito, ela foi abraçada pelo contexto da Guerra Fria. Os Estados Unidos apoiaram e apoiam até hoje, incontestavelmente e resolutamente, as pretensões israelenses na região, enquanto a União Soviética passou a apoiar os povos árabes em suas pretensões contra o Estado de Israel. Os conflitos se sucederam. Em 1967 ocorre a Guerra dos 6 Dias, em que Israel lança um ataque surpresa contra a Síria, Egito e Jordânia, ampliando o seu território e ampliando as áreas de limpeza étnica, que é a expulsão dos árabes da região para colocação dos judeus, dos israelenses. Em 1973, os árabes, Egito e Síria, respondem ao ataque surpresa na guerra do Yom Kippur, né? E esta região, até hoje, vive uma situação de conflagração, né, não resolvida, né, em que os palestinos, após 1964, tendo sua representação reconhecida na ONU, a Organização da Libertação de Palestina, a Fatah, comandada por Yasser Arafat, lutam em condições extremamente desiguais contra a ocupação israelense, contra a política israelense, que é extremamente repressiva e violenta na região. O Estado de Israel é o único Estado do mundo cuja lei admite a prática da tortura pelo Estado. O Estado de Israel mantém crianças de 5 anos em cárcere, uma repressão extremamente brutal, e a reação, né, geralmente vem na mesma intensidade. Concluindo, hoje, essa foi o contexto da Guerra Fria, né, mas mesmo até hoje, ao olhar para essa região, um observador, ele olha assim por cima e vê, bem, parece que é algo semelhante aí ao que a gente conhece, né? Os estados têm lá o governo instituído, monarquia ou república, tem Banco Central que emite a moeda, tem enfim, instituições públicas que provém a lei e tal. Porém, esses estados que nós vemos, a semelhança dos estados constituídos aqui no nosso mundo ocidental, eu vejo como sendo apenas uma espuma tênue que balança em cima de um oceano profundo, em que
questões com raízes milenares de milhares de anos se confundem, né, com problemas econômicos trazidos da atualidade, formando um verdadeiro torvelinho, né, um verdadeiro redemoinho, né, de conflituoso entre várias e várias forças que existem na região. Como eu falei no início, a conquista árabe trouxe à região uma identidade cultural. O Islã foi a região assumida, né? Em muitas áreas, no norte da África, por exemplo, a língua árabe passou a ser dominante. Agora, essa identidade cultural está longe de significar uma unidade política ou mesmo econômica entre esses povos. Esta região é uma região profundamente conflituosa, em que a gente vê realidades extremamente distintas. Esses estados, eles não são estados perfeitamente consolidados. É possível que você, ao conversar com qualquer pessoa em um país daqueles ali, ao perguntar, por exemplo, chega no livro, pode perfeitamente encontrar uma pessoa e perguntar: você é libanês? E o cara responder: não, eu sou filho do fulano, neto do ciclano da tribo coraxita. A identidade não é nacional. Esses estados são construções frágeis sobre uma sociedade milenar que tem questões e problemas que não foram resolvidos e são agravados pela conjuntura econômica da dominação capitalista e a exploração dos recursos da região. Portanto, você vê uma região com profundas contradições. O principal estado árabe aliado dos Estados Unidos, fora Israel, é o quê? É a Arábia Saudita. A Arábia Saudita, o paladino do mundo livre capitalista lá na região, é um país que não tem constituição. A lei é a Sharia, a lei lá islâmica, do Maomé. É um país em que o soberano lá, mantém a mãe, o tio, o primo, tudo em cárcere lá, na masmorra. Possível que seja uma masmorra de luxo, mas está todo mundo em cana, né? Em que quando um jornalista opositor lá, que vive nos Estados Unidos, foi até a embaixada, né, saudita, em Istambul, na Turquia, os caras da embaixada pegaram ali, mataram e picaram em pedacinho para jogar os pedaços fora, não apareceu o corpo. Entenderam? Então, aquilo que pode parecer externamente uma coisa, quando a gente vai olhar embaixo, você vai encontrar rivalidades seculares, cuja solução está ainda distante, acoplada a uma situação de geopolítica que hoje, novamente, como no período da Guerra Fria, torna-se explosiva, o que nós veremos nas próximas unidades.